também no 988561836. Minha gente, teve um caso lá em Carnaúba dos Jantas muito curioso. A gente mostrou ontem no RN1, que é o de pessoas que foram à missa de cinzas, né? Onde tradicionalmente o padre ou alguém autorizado pelo padre traça uma cruz com as cinzas na testa dos fiéis, né? Cinzas que são feitas com, sabe, aqueles ramos, na missa de ramos, né? Os fiéis levam os raminhos, enfim. Aí a igreja coleta esses ramos, faz a queima e da queima fica com as cinzas para usar na missa de cinzas, né? Na quarta-feira de cinzas, que abre o período de preparação para a Semana Santa. E lá em Carnaúba dos Jantas, depois desse gesto de se traçar uma cruz com as cinzas na testa dos fiéis, vários fiéis apresentaram queimaduras na testa. Bom, o caso chegou a uma repercussão tão grande que a Polícia Civil vai investigar o ocorrido, né? O que aconteceu nessa missa na paróquia de Carnaúba dos Jantas. A celebração foi marcada por um acontecimento curioso. É que alguns fiéis tiveram queimaduras na pele após receberem a marca da cruz na testa. Sara foi uma delas. Após receber a marca da cruz com o namorado, os dois começaram a sentir ardência na pele. Ela contou que algumas pessoas, inclusive o padre, inicialmente brincaram com a situação, dizendo que a dor seria causada pelos pecados saindo do corpo. A estudante acredita que pode ter sido uma reação química pelo fato de várias pessoas terem sido queimadas. Quando a gente entrou na fila, eu e meu namorado, a gente sentiu e escutou algumas pessoas reclamando de uma queimação na testa, depois de passar essas cinzas. Mas a gente não tinha sentido nada até então. Só que começou a queimar, batia vento e queimava muito. E a gente escutou várias pessoas reclamando. Imediatamente eu comecei a tirar, porque estava queimando horrores. E ficou essa marquinha ainda. Meu namorado foi muito queimado, porque ele passou mais tempo que eu. Isso nunca tinha acontecido comigo, foi a primeira vez. E a gente não sabe até agora o que aconteceu. Luan ficou com uma marca forte na testa. Ele disse que começou a sentir ardência na pele logo após receber o sinal da cruz. A gente foi à missa, tudo normal, né? Foi colocado assim sobre o nosso rosto. E eu voltei, no lugar que eu estava, né? E com pouco tempo começou a queimar e não passava. Eu passei o dedo aqui para olhar. E foi até o canto que não queimou. Aí acabou que estava queimando muito, eu corri para um amigo meu que é vizinho à igreja. Eu lavei, aí percebi que tinha queimado a pele. Outras pessoas sentiram apenas um pequeno incômodo. É o caso de Dona Neuma. Na hora da distribuição a gente recebeu, com alguns minutinhos depois a gente sentiu uma ardênciazinha, uma queimação. Ficou um pouco vermelho, mas não passou disso. Segundo o pároco da cidade, há diferentes modos de fazer as cinzas. Em Carnaúba dos Jantas, por exemplo, tem a tradição de recolher os ramos que os fiéis levam à igreja no domingo de Ramos, na abertura da Semana Santa. Esses ramos são guardados e queimados nas fogueiras das festas juninas e as cinzas são recolhidas no dia seguinte para serem utilizadas na quarta-feira de cinzas seguinte. O motivo das queimaduras também é um mistério para a igreja local. Nós não sabemos o porquê, os efeitos, as causas deste fato. É a primeira vez que ocorre aqui em nossa cidade algo deste tipo. Nós nos solidarizamos com todos os fiéis que, de alguma maneira, foram lesionados na sua pele. Pedimos a Deus que abençoe a todos. Que situação, né? Caso isolado lá de Carnaúba dos Jantas. Isolado porque em todas as outras cidades nós tivemos missa de cinzas e, felizmente, ninguém se queimou, né? Só ficou com as cinzinhas marcadas na testa. Inclusive, coisa mais linda das criancinhas lá com o sinal da cruz traçado, né? Olhando uma para a outra. Pude prestigiar isso na missa em que eu fui. Mas entender, por exemplo, o que causou essa situação é importante para que não se repita futuramente na missa do próximo ano em outros locais. Em outros locais e muito menos lá, né? Onde já ocorreu. Tanto que a gente conversou com o doutor em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, que explicou que pode ter ocasionado essas queimaduras. As cinzas são formadas a partir da combustão incompleta entre o material vegetal e o fogo. Nesse caso, o que pode ter acontecido é que
o material vegetal utilizado, que provavelmente foram os ramos das folhas, continham substâncias que, ao serem queimadas com o fogo, produziram substâncias que têm um poder alcalinizante, ou seja, substâncias com pH alto, como, por exemplo, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de potássio, o carbonato de cálcio, o carbonato de potássio. Essas substâncias, quando se misturam com a água, que no caso foi misturado de fato com água mesmo para melhorar a fixação na pele, potencializaram ainda mais esse efeito, causando uma irritação na pele pelo alto pH que essas substâncias apresentam. Então a população ela precisa ter muito cuidado com o tipo de material que vai ser passado na pele para não causar esse tipo de irritação. Olha aí, né? É bom agora ter uma lista, antes da missa de Ramos, dos ramos que não pode levar para que não haja essa reação quando houver o contato com a água benta. Faz todo sentido a explicação do professor da UFRN que acabamos de ouvir, né? E certamente, se não ele, mas um outro especialista, um outro professor, um outro químico, vai ser procurado pela polícia, né, para tentar explicar e a polícia achar aí uma forma, né, de repente ajudar a evitar que casos assim aconteçam de novo, como o Pedro nos trouxe há pouco, essa visão. 7h06, né? Passamos já da primeira hora do nosso